Está conosco, então, nessa noite, o reverendo Marco Antônio Balgrates, pastor ali na Igreja Presbiteriana Nacional, e ele bondosamente aceitou 2 convites, né? O primeiro, hoje ele vai realizar o batismo do João Mateus, meu filho, né? E também ele vai nos abençoar com a pregação da palavra do Senhor, né? Então, quero agradecê-lo desde já. Está aqui ladeado pela sua esposa, ele pode fazer a apresentação devida. Que Deus te abençoe e te use poderosamente, reverendo. Obrigado, Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Uma alegria poder estar aqui novamente. Estive aqui no ano passado, assim que a pandemia acalmou um pouco, né? Nós pudemos estar aqui, também a convite do reverendo Rogério, e fiquei muito honrado e feliz por ser novamente convidado. Achei que nunca mais ele ia me convidar, depois das heresias, mas é uma alegria poder estar aqui, e nesse dia que é um dia especial para todos nós, Dia das Mães, e para esse casal em especial, né? Primeiro dia das mães, com o João Mateus, né? Então, também uma ocasião muito especial, e justo hoje o batismo também da vida dele, né? Dessa criança querida, herdeira das promessas do Senhor. Antes nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Quero trazer para a edificação dos irmãos nessa noite, queria apresentar minha esposa Gleides. Ficar em pé, por favor. Nós estamos casados há 37 anos e temos 3 filhos, 3 netos, e estamos numa campanha forte aí para chegar a 9 netos nos próximos anos, Deus quiser. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 20, verso 35, apenas um versículo. Atos 20, verso 35, eu peço à igreja se coloque em pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor e orar pedindo a direção do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. E eu convido a igreja a participar, fazendo todos nós juntos a leitura da Escritura do Senhor. Leiamos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O que foi mesmo que Jesus ensinou? Vamos repetir a parte final. Mais bem-aventurado é dar que receber. Última vez. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Oremos. Senhor, nós nos alegramos de estarmos juntos na casa do Senhor, com nossos irmãos no teu dia, podendo adorar o Senhor, nos edificar, ó Deus, pela comunhão, pela instrução da palavra, e nós nos colocamos nesta hora, Senhor, cheios de expectativa, de que não seja apenas um tempo prolongado de uma palestra, mas que seja um momento especial de encontro com o Senhor por meio da sua palavra. Ajude-nos, ó Deus, auxilie-nos, pois em se tratando de coisas espirituais, nenhum de nós aqui é apto, seja para expor, seja para receber, e muito menos para aplicar a tua palavra. Nós precisamos do Senhor, e é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, Dia das Mães 2022, espero que vocês todos tenham tido um dia feliz, agradável com as suas famílias, um bom almoço de Dia das Mães. Aqueles que já não têm a sua mãe, um dia de gratidão a Deus, de recordação também desta bênção. É um dia que todo ano a maioria das pessoas aguarda e espera, né, com alegria por esse dia especial. Eu me lembro de um pensamento de um pensador, de um teólogo cristão,
que influenciou muito C.S. Lewis. Vocês devem conhecer C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, né? Até filme já foi feito. E Lewis foi muito influenciado por Chesterton, que uma vez disse o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com a sua esposa comum e seus filhos comuns, formando uma família comum. A família, quando você olha para uma família comum, isso é muito bonito, é muito especial, né? Um homem com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos e uma família, especialmente se é uma família comum e uma família abençoada por Deus. É algo realmente extraordinário, algo maravilhoso. Deus criou a família, é um projeto de Deus, um projeto divino, extraordinário, maravilhoso. E quando esse projeto acontece nos termos bíblicos, uma família em aliança com o Senhor, um casal servindo juntos ao Senhor, gerando filhos para a glória de Deus, educando esses filhos com esse objetivo, os filhos honrando os pais, amando os seus irmãos, aprendendo juntos como família a ter vidas que agradam a Deus, isso é uma bênção, é algo muito especial. Acontece que nós estamos vivendo um mundo caído e as coisas não funcionam assim tão redondinhas, né? Tão do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes o que nós vamos encontrar são situações em que, especialmente as crianças, que são o elo mais frágil e vulnerável da família, junto com os idosos também, as crianças muitas vezes vivem em situações de vulnerabilidade, em situações situações críticas. E nós encontramos na palavra de Deus, e eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite, algumas crianças em condições extremamente vulneráveis, crianças na Bíblia que receberam um cuidado e uma influência muito especiais de pessoas que não eram seu pai biológico ou sua mãe biológica, crianças que desfrutaram de homens assumindo a responsabilidade masculina, de mulheres na força do seu instinto materno, e isso trouxe uma grande diferença, um grande impacto na vida destas crianças que nós vamos mencionar e recordar aqui com os irmãos. E ao fazer isso, o que eu almejo nesta noite, na palavra que eu trago para a terceira igreja presbiteriana da Ceilândia? É que nós tenhamos um olhar para a infância, um olhar para as crianças, não contaminado pela mentalidade secular que nos cerca, mas um olhar com o filtro da palavra de Deus. Como nosso irmão orou sobre a palavra como regra de fé e prática para as nossas vidas. E ao fazer isso, nós vamos perceber mais uma vez que a palavra de Deus nos traz uma visão encorajadora a respeito das crianças e a respeito da infância, o que não acontece quando nós somos contaminados pela visão secular que nos cerca. Deixa eu falar um pouco sobre Atos 20 e 35, porque eu vou voltar a esse texto em alguns momentos. Atos 20 e 35, no capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo ele está na praia, em Mileto, e ele manda chamar a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja. Ele havia pastoreado aquela igreja por 3 anos, e ele chama porque ele não vai ter tempo para ir lá, ele está indo para Roma, ele vai se despedir desses presbíteros e nunca mais vai vê-los. É um momento muito emocionante. Se a gente lê realmente assim, com os olhos da alma e com o coração, dá vontade de chorar. Porque a reunião termina com o apóstolo abraçado, ajoelhado com os presbíteros na praia, chorando, beijando uns aos outros com ósculo santo e se despedindo deles, e todos eles muito entristecidos pela palavra que Paulo diz que eles nunca mais veriam o rosto do apóstolo Paulo. E Paulo, então, ele faz um retrospecto do seu ministério ali na igreja de Éfeso, falando do tanto que ele se dedicou, daquilo que ele ensinou para os irmãos, faz alertas: olha, no futuro, cuidado, lá na igreja de Éfeso virão lobos devoradores que vão surgir de dentro de nós. E depois nós vamos ter a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ter as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, uma delas é a de Éfeso,
cumprir esta profecia de Paulo, do perigo que ia rondar aquela igreja. Mas eu chamo a sua atenção para o que Paulo fala no finalzinho das suas palavras de despedida. Ele fala: e vocês sabem que eu não abusei da boa vontade de vocês. Eu poderia fazer como qualquer um dos outros pastores, apóstolos, líderes, eu poderia viver do Evangelho. Mas na direção que Deus me deu, Paulo diz, eu preferi trabalhar com as minhas próprias mãos. E dando ensino e exemplo para vocês, como ele disse no versículo que nós lemos, e tendo mostrado para vocês em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Numa das suas cartas, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir o necessitado. É isso que Paulo está dizendo aqui, que ele demonstrou isso, e ele encorajava aquela liderança a seguir por esse caminho. E fechando o seu discurso de despedida, ele diz: porque foram essas as palavras do Senhor Jesus que eu trago à recordação de vocês. Mais bem-aventurado é dar que receber. Curioso é que os evangelistas não registraram essas palavras de Jesus. Esse ensinamento de Jesus não foi dado aos seus 11 ou 12 apóstolos originais, mas a esse 13º apóstolo temporão que chegou como que nascido fora do tempo, a quem Jesus se revelou ressuscitado, a quem Jesus ministrou o evangelho para Paulo, e ele então, a Paulo que cabe a honra, de registrar essas palavras de Jesus. Que nós devemos viver a vida trabalhando, recebendo de Deus dons, talentos, recursos, bens, dinheiro, mas que isso não deve ser voltado exclusivamente para o nosso benefício, que nós devemos ter no nosso coração a mesma disposição que há no coração de Deus. Quando João ensina na sua primeira carta que Deus é amor, João está, em outras palavras, dizendo: Deus é sempre voltado para fora dele mesmo. Deus nunca coloca seu ego em primeiro lugar. O Pai é voltado para o Filho, que é voltado para o Espírito, que é voltado para o Pai, nesse relacionamento amoroso da Trindade. Nenhuma das pessoas da Trindade é voltada para si mesmo, e Deus, a Trindade Santa, é voltada para fora de si, tanto que cria esse mundo e nos coloca aqui para sermos alvos do seu amor. E assim nós devemos aprender a viver também, dando, mais do que simplesmente querendo receber e receber e receber. A equipe de louvor nessa noite cantou uma belíssima canção do Projeto Sola, que vai estar em Brasília de novo, dia 26 de maio agora, no culto de inauguração da campanha mundial de oração, lá na nossa igreja. Os irmãos estão convidados, cheguem cedo para ter lugar, tá? Para sentar lá. E a canção foi: faz-me doar ao invés de possuir. É o eco das palavras de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus nos dá para que nós tenhamos como compartilhar. E dar é muito mais abençoador do que receber, porque receber, quem vive para receber, vive de modo egoísta, e o egoísmo adoece a alma, e quem vive para dar, vive e pratica a generosidade, que é um atributo da Trindade. Isso faz bem para a gente, faz bem para aquelas pessoas que são beneficiadas com a nossa generosidade, mas fazem bem para nós e principalmente para nós. Colocadas essas palavras, esse contexto, então, das palavras de Jesus, eu quero agora recordar com os irmãos algumas histórias bíblicas, onde pessoas decidiram dar mais do que receber. E decidiram dar em favor de crianças vulneráveis, crianças que, se não tivessem recebido essa doação de tempo, de afeto, de amor e de cuidado, a história delas teria terminado de maneira trágica. E são histórias que mostram, na história do povo de Deus, irmãos nossos do passado, ou até nem eram irmãos, mas fazendo aquilo que Deus faz também com os seus eleitos. Vamos começar com Moisés, de maneira bem breve, uma conhecida história de todos nós. Não fosse a compaixão generosa da princesa do Egito, vocês sabem o que teria acontecido com Moisés. Ele teria tido o mesmo destino dos outros meninos que nasceram no Egito,
naquela época em que o faraó determinou que todos os meninos fossem assassinados logo ao nascer. Deveriam ser assassinados pelas parteiras, e ali, então, seus pais decidem colocá-lo num cesto e colocá-lo, calafetar, né, o cesto, impermeabilizar para ele não afundar, e colocam ele no rio Nilo, com o perigo de ninguém nunca mais encontrá-lo, com o perigo de um jacaré. Os jacarés do rio Nilo são conhecidos pelo seu porte, né, enorme, poderia ter virado, né, comida de jacaré, e não fosse, então, por aquela princesa que ouviu o choro, trouxe o cesto para perto de si, o abriu, ficou encantada com a beleza daquele menino. O texto bíblico em Êxodo 2:6 diz que a princesa, abrindo, viu a criança, o menino chorava, teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. E depois de entregar o bebezinho para a própria mãe cuidar, como uma ama de criação, sem saber que era a mãe dele, a sua mãe o trouxe de volta, e o texto de Êxodo 2:10 diz que a filha do faraó o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Um outro exemplo de uma criança, no caso aqui, Moisés é poupado do infanticídio. Nós sabemos que esse é um problema grave nas tribos indígenas brasileiras, desde que o Brasil é Brasil. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas esse é um problema em muitas culturas. Uma outra criança que nós queremos chamar a atenção é Mefibosete. Se você ainda não teve filhos, né, e quiser pensar no nome para o seu filho, não coloque esse, porque não é bonito. Mefibosete, nós podemos dizer que é um príncipe das tragédias. O que podia dar de ruim e de errado com ele, deu, coitado. Ele era filho de Jonatas, o amigo do rei Davi, e neto de Saul. E Jonatas e Saul entraram em guerra com os filisteus, morreram juntos, no mesmo dia daquela guerra, eles morreram. Ele ficou sem o avô, ele ficou sem o pai dele. E quando um rei morria, os vencedores procuravam aniquilar a descendência real, para que no futuro ninguém fosse reclamar o trono, pois uma ama, vendo a tragédia que ia se abater sobre a família de Jonatas, ela pegou Mefibosete com apenas 5 anos e saiu em disparada, correndo com ele para protegê-lo. Na corrida, outra tragédia, o bebezinho caiu. Caiu, não se sabe se do cavalo, do carro, do colo, mas quebrou as 2 perninhas. No ano 1000 a.C., que recurso teria? Ficou manco, ficou deficiente, né, nos seus movimentos dos membros inferiores por toda a sua vida. Ok, ele caiu, mas a sua ama o protegeu. Numa condição de extrema vulnerabilidade, foi ela a responsável por preservar a vida de Mefibosete, que quando cresceu, depois foi devidamente honrado pelo rei Davi. Mais uma história, agora de um filho de um rei também, que acabou, no meio de toda a tragédia, toda a vulnerabilidade, finalmente ascendendo ao trono, Joás. Joás, ele era filho de Acasias, no reino do sul. As 2 tribos, Judá e Benjamim, ali havia um reino, o reino do sul de Israel, e Acasias morreu numa guerra, e Atalia, sua mãe, louca, assim que soube que seu filho era morto, segundo Reis 11:1, diz que ela levantou-se e destruiu toda a descendência real. E nessa hora, uma tia, de novo, sensibilizada pela condição de um bebezinho que tinha poucos dias de vida, ele era um bebezinho, talvez não tivesse nem 1 ano de vida, ela o tomou e o escondeu e confiou à sua ama o cuidar de Joás por 6 longos anos. Ele passou escondido, até que no 7º ano ele foi trazido e ele assumiu o trono no lugar da sua avó, que foi devidamente punida por toda a maldade que ela fez naquele reino. E no Antigo Testamento, uma última história. Estão vendo os pontos de contato? Crianças vulneráveis e pessoas que decidiram se doar em favor delas, mudando a história de vida dessas crianças.
Vamos falar de uma heroína da Bíblia, que também recebeu essa mesma bênção e esse mesmo benefício. O nome dela em hebraico, Hadassa. Hadassa, ela era uma menina órfã no exílio. Você consegue imaginar o que é isso? Órfã e no exílio. Que se fosse órfã no seu país já não seria fácil. Agora, no exílio, até aqueles que não eram órfãos já viviam em grandes dificuldades. Agora, imagine sem ter alguém por ela para proteger e para cuidar dela. Estrangeira, sem direitos algum, mulher, criança, órfã da guerra que houve entre Israel e a Babilônia. E ali agora ela está na Babilônia, agora já governada pela Pérsia. E o que acontece? O primo dela resolve cuidar dela. Mordecai é o nome do seu primo. Que ele cuida dela com muito carinho, com todo amor, como se fosse sua filha, até que Deus a honra de tal maneira que ela venha se tornar a rainha da Pérsia. E os persas dão um nome para ela que significa estrela. E o nome dela é Esther, pelo qual é mais conhecida na nossa Bíblia. Muito bem, e eu não posso parar de dar os exemplos aqui enquanto eu não der um, pelo menos, no Novo Testamento. Um exemplo de uma criança vulnerável no Novo Testamento. Esse aí talvez vocês não tivessem olhado ainda por esse ângulo. A história de um menino singular no Novo Testamento que nasce em condições extremamente vulneráveis. A sua mãe se casou com um bom homem, e esse homem não é o pai dessa criança, ele mesmo assim resolve adotá-lo como se fosse seu filho, cuidar dele como se fosse seu filho, com todos os direitos de um filho. E tentaram assassinar o seu bebezinho, que agora ele já assumia como seu também, e ele então protege a família e foge com a família, leva a sua esposa e leva o seu filho para o Egito, para protegê-lo da sanha assassina de um rei enlouquecido em Israel. E vocês talvez já estejam formando a ideia de quem ele era. Vamos deixar que os inimigos daquele bebê digam como eles enxergavam a relação daquele pai adotivo com aquele menino. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Os vizinhos, todos aqueles que cresceram nas vizinhanças ali de Nazaré, onde José, Maria, Jesus e seus irmãos cresceram, enxergavam em Jesus um filho de José. E por que é que ele desceu do céu? Porque os seus inimigos estão falando, por que ele agora vem dizer que desceu do céu? Pois Jesus desceu do céu. Essa é a mensagem do Evangelho, para nos levar para casa, para nos reconciliar com o nosso Pai Celestial. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Meus queridos, esses 5 exemplos que eu trouxe aqui, alguns do Antigo Testamento e um do Novo, eles agora convergem para a nossa experiência pessoal. Agora eu quero contar a sua história. Eu quero retratar a sua história pessoal, para dizer que eu e você estamos na mesma condição dessas crianças vulneráveis que acabamos de recordar aqui, quando olhamos para a nossa história numa perspectiva espiritual. Porque o Evangelho de Jesus é uma história de adoção, meus irmãos. A igreja, nós como membros da Igreja de Cristo, nós formamos uma comunidade de pessoas espiritualmente vulneráveis. E a história que nos diz respeito, o Evangelho de Jesus, é uma história extraordinária, porque ela fala de um pai maravilhoso, que vivia em família, num relacionamento harmônico, onde o amor reinava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, então, resolve, por sua imensa graça, por seu amor inexplicável, expandir a sua família e adotar filhos na sua família, para compartilhar deste amor da Trindade, compartilhar conosco. E o detalhe é que ele decide fazer isso sabendo que ele iria adotar filhos e filhas rebeldes,
como eu e como você, rebeldes que não reconheceriam o seu amor no primeiro momento, que na verdade nem desejariam o seu amor no primeiro momento. E Ele nos acolheu para que se tornasse o nosso Pai. E Jesus, então, Ele faz a ponte para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não quero ser deselegante nem agressivo, mas as palavras de Jesus definem claramente qual é a minha situação e a sua situação, até que nós sejamos adotados na família de Deus. Há um pensamento no nosso país de que todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira do inferno. O diabo é o pai da mentira, e ele conseguiu colar essa mentira na cabeça das pessoas, porque aí as pessoas pensam assim: todo mundo é filho de Deus, no final vai dar tudo certo, eu estou bem, eu estou garantido. Mentira do inferno. Nem todo mundo é filho de Deus, nós precisamos ser adotados na família de Deus. E como eu disse, eu não quero ser agressivo, mas não posso me furtar a trazer para você a verdade, porque a verdade, ela fere e cura. Nas palavras de Jesus, olha o que ele diz: àqueles que não haviam sido ainda adotados como os filhos de Deus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Essa é a característica dos filhos do diabo, que são todos os seres humanos que pisaram nesse mundo, que vivem nesse mundo, e que vivem para fazer não a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, mas fazer a sua própria vontade, que no final das contas é fazer a vontade do diabo. E Jesus ensinou aos seus apóstolos, que depois reproduziram este ensinamento de Jesus nos seguintes termos, lá em 1 João 3,10. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. A humanidade está dividida entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Esta é a condição que eu disse, que espiritualmente nos coloca em vulnerabilidade, meus queridos, sob a ira de Deus, sob a condenação de Deus, e escravos e prisioneiros do mal que existe dentro de nós e em volta de nós. Como acabamos de ler aqui, vivemos sem retidão, sem viver de acordo com a palavra de Deus, vivemos sem amor no coração por Deus, pelo próximo e até por nós mesmos, nos sabotamos muitas vezes. E o que Jesus veio fazer nesse mundo, se identificando conosco, Jesus se tornar um bebezinho, foi se colocar em situação de extrema vulnerabilidade. E ele ainda nasce como um bebezinho numa família sob o olhar crítico da sociedade, porque estavam achando que Maria era uma mãe solteira. Então veja quantas situações de vulnerabilidade Jesus se identificou para conhecer a nossa própria vulnerabilidade. E assim como todos esses exemplos, Moisés, Mefibosete, Joás e Esther, nós estávamos à mercê do mal, até que Jesus pisou nesse mundo, até que alguém, o próprio Filho de Deus, bondosamente estendeu a mão para nós. Você sabe o que é adoção, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus. É isso, é você não ser da família, você não ter direitos na família, você não ter um pai, não ter uma mãe, e de repente, sem que você imagine, sem que você faça por onde, a mão é estendida lá do alto e traz você para dentro da família de Deus para partilhar e experimentar, usufruir da bondade de Deus, do cuidado de Deus e da sua misericórdia. O apóstolo Paulo diz a esse respeito que foi em amor que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Até que nós sejamos adotados por Jesus, nós não somos da família de Deus, não somos filhos de Deus. É difícil assim, nós aceitarmos isso, mas esta é a imagem, vamos dizer, é a radiografia que Deus faz da nossa alma. Ele sabe quem somos, como somos, e Ele diz: filhos do diabo, até que adotados misericordiosamente por Deus. Nós fomos então, meus queridos, adotados por Deus, por meio de Jesus Cristo.
E a adoção que nós recebemos em Cristo nos coloca nos mesmos direitos. Nos mesmos direitos. Não somos filhos de segunda categoria, somos tão filhos quanto o Senhor Jesus. Agora aqui eu peço a sua atenção. Calma, olha o que eu acabei de falar. Que nós somos tão filhos de Deus, Deus eterno, Deus Pai, como o Senhor Jesus Cristo. Não estou querendo dizer que nós somos eternos, que nós somos impecáveis como Jesus, seremos como Jesus, mas só para você ter uma ideia de como isto é uma verdade extraordinária. Quando Jesus ora a oração dominical, a oração em favor a oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele ora em favor da unidade da igreja, para que o mundo saiba que Jesus foi enviado pelo Pai, e aí ele diz o seguinte: e que os amaste, como também, igualmente, amaste a mim. Ouve o que eu acabei de falar. Entenda isso. Traga isso para o seu coração. Não precisa sair pulando de alegria, não, mas pode pular de alegria aí dentro. Jesus disse que o Pai ama você, se você foi adotado, do mesmo jeito que Ele ama o Filho eterno dele. Faz sentido? Logicamente, nenhum. Mas esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus por você. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você já compreendeu o Evangelho de Cristo, se vê como um pecador necessitado do perdão e da misericórdia de Deus, se você já entendeu que sem o sacrifício de Jesus você não pode ser adotado na família de Deus, você não tem merecimento para fazer parte da família, você não é bom nem boa o suficiente para ser amado por Deus, você não é boa e não é bom o suficiente para Deus te salvar e te levar para o reino dele. É por causa da bondade de Jesus, do sacrifício de Cristo. Se você colocar a sua confiança em Jesus, arrependido sinceramente dos seus pecados, Deus faz a obra e restaura o seu coração e te traz para dentro da família de Deus. A nossa confissão de fé tem um capítulo que fala da adoção, meus irmãos. E o que a confissão de fé nos ensina é que a adoção é uma manifestação da graça de Deus. Olha que especial. Isso aqui é para você, é para o seu bem, que a confissão de fé está explicando e nos ensinando o que nós temos, quais são nossos direitos como filhos adotados. Por essa graça, a graça da adoção, somos tratados por Deus com compaixão, protegidos, providos e até corrigidos, como por um pai. Olha que especial. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas, como herdeiros da eterna salvação, como um pai. Eu não sei se o seu pai te abandonou a sua família, mas o nosso Pai no céu, uma vez adotados, nos promete jamais nos desamparar e jamais nos abandonar. E Ele promete fazer conosco como Ele fez ali no deserto com o povo de Israel. Deuteronômio 1:31 diz: no deserto vistes que o Senhor vosso Deus vos levou como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. É este Deus, é este cuidado, é esta companhia, é esta proteção que o Senhor proporciona e oferece a você como um filho amado, como uma filha amada, adotados na família de Deus. Eu queria agora então partir para a aplicação final, meus queridos. 2 aplicações, me acompanhem mais alguns minutos, por favor. A palavra de Deus nos dá uma visão encorajadora das crianças, sobre as crianças, da infância. E eu quero relacionar agora esses exemplos que eu dei do Antigo Testamento, de Jesus, da igreja, do Evangelho, para falar um pouco de crianças. E como que as crianças se relacionam a esse grande projeto de Deus, que é formar para si uma família. Meus queridos, a história da humanidade, a história do mundo é essa. Deus eterno cria um mundo e coloca neste mundo a sua família, seus filhos e filhas. Acontece a queda, mas o Senhor não desiste desse seu projeto, Ele providencia aquilo que é necessário para que o seu grande projeto, o seu grande decreto estabelecido na eternidade finalmente se cumpra. E nós estamos a meio caminho
desse cumprimento daquilo que Deus determinou a si mesmo. Uma família para ser beneficiada pelo seu amor, para a glória do nome dele. Eu queria trazer aos irmãos duas aplicações. A primeira delas, que privilégio é a maternidade. Filhos, crianças, são bênção de Deus. Essas 4 histórias que eu contei, incluindo a de Jesus, até certo ponto, nasceram num contexto de desamparo, caminhando para a tragédia, exceto Jesus, que a história já tinha outro desfecho traçado por Deus. Meus queridos, quando crianças desamparadas, quantas crianças desamparadas gostariam de viver num lar estruturado, onde tem um pai, onde tem uma mãe, onde tem valores, onde tem a palavra de Deus? Quantos casais que formam uma família estruturada gostariam de ter filhos biológicos e não terão? E aí eu vejo casais nas nossas igrejas que, contaminados pela mentalidade secular, desvalorizam a maternidade e passam a ver filhos com uma mente secular. E como é que o mundo à nossa volta vê filhos? Vê filhos como algo que dá trabalho, que vai atrapalhar seu sono, que vai te dar despesa. Você não vai ter dinheiro para pagar a escola para as crianças. Olha as preocupações. E pior, filhos depois vai te dar muito trabalho quando chegar na adolescência, rebelde, e não precisa nem chegar na adolescência, criança mesmo já começa a fazer os pais passarem vergonha, porque as crianças hoje em dia são indisciplinadas. Então, baseado nesses motivos, tem casais decidindo, cristãos, não terem filhos, ter um filho, máximo 2, e já pronto, já fiz a minha parte. Essa não é a visão que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Que privilégio nós temos como casais cristãos, você jovem solteiro, jovem solteira cristão, lá na frente, Deus te dando um cônjuge, marido ou esposa, cristão também, de verdade, você poder constituir uma família e ali gerar filhos e recebê-los como bênção de Deus na sua vida. Meus queridos, nós precisamos olhar no espelho, olhar para o coração e ver, será que eu estou contaminado por essa mentalidade secular que nos cerca à nossa volta? E nós precisamos, meus queridos, nos firmar posição ao lado da palavra de Deus. Filhos dão trabalho, mas o que nós lemos lá que Paulo ensinou na praia lá de Éfeso? Mais bem-aventurado é o quê? Mais bem-aventurado é dar que receber. Ter filhos é se doar, é verdade. E eu me lembro de uma jovem, você jovem, olha o que aconteceu uma vez no meu gabinete pastoral. Uma jovem da igreja tinha acabado de ter o seu primeiro filho e ela quis ir no meu gabinete para conversar comigo. E entre as coisas que ela queria dizer, chorando, ela falou, olhando para mim, pastor, meu filho me libertou de mim mesma. Eu aprendi a me doar agora. Eu vivia em função de mim mesmo. Era uma mulher egoísta. E agora eu estou aprendendo a me doar. E ela estava grata a Deus por essa experiência que o Senhor estava dando a ela. Um outro casal da nossa igreja estava na classe inicial lá do trimestre da IBD. E às vezes nós fazemos isso. Primeira aula, seu nome, apresente-se aí, família, quanto tempo está na igreja. Aí o irmão falou, meu nome é fulano. A minha esposa está em outra classe, eu estava lá com as crianças, ela não estava ali presente na hora. Minha esposa é fulana, nós temos 2 meninas e agora nós estamos esperando uma terceira menina. E eu era o professor da sala e falou assim, graças à pregação do pastor Marco Antônio. Então, meus irmãos, casais cristãos estão aprendendo a se desfazer da bagagem secular que desvaloriza a maternidade e que vê a maternidade, filhos, não como um mal a ser evitado ou, no máximo, tolerado, mas como uma bênção de Deus. Filhos é bênção para os pais. Filhos são bênção para os pais. Filhos são bênção para os irmãos. Crescer em família, você sabe, se você teve irmãos, como é bom ter irmãos, especialmente numa família cristã. Filhos, meus queridos, são bênção para a sociedade.
Nós estamos vendo países na Europa onde eles não querem mais ter filhos. Tem condomínio que aceita casais com pet, gato, cachorro, papagaio, mas não aceita casais com filhos, para morar no condomínio. E é uma sociedade que hoje já tem a taxa de reprodução feminina já está abaixo do nível de reposição da população. Países como a Itália e a Espanha vão desaparecer em 50, 100 anos, não vão mais existir, porque resolveram desafiar o mandamento de Deus, sede fecundos, é um mandato social. Nós não temos, se temos da parte de Deus os recursos para isso, devemos ter filhos. E nós vemos aí nesses países a falta de mão de obra, a crise da Previdência, que já chegou aqui no Brasil. Se você tem 30, 35 anos, sabe lá se você vai ter aposentadoria quando chegar aos 50, 60, 70 anos, por causa disso, porque o nosso país também já aderiu a essa desvalorização da maternidade. Nós nunca tivemos tantas informações e tantos recursos disponíveis para que as famílias tenham filhos. E filhos são bênção para a igreja, meus irmãos. E é aqui que entra toda a conexão desse tema com as histórias das crianças vulneráveis, com a vinda de Jesus ao mundo e com a nossa adoção como filhos na família de Deus. Filhos são bênção para a igreja, porque é aqui, no nosso meio, que nós vamos semear o evangelho nos cultos, escola dominical, nos acampamentos da igreja e nas casas, principalmente nas nossas casas, para os futuros moradores no reino de Deus, membros da família de Deus. Deus nos dá esse privilégio de nós gerarmos filhos para fazerem parte da família de Deus. E se a história do mundo é a história de Deus construindo uma família para si, você que está em fase de fecundidade, ou quando você se casar e tiver nesta possibilidade, considere com muito carinho o privilégio de receber da parte de Deus filhos, para você investir, dar a eles instrução, dar a eles a palavra de Deus, para que eles possam também povoar o reino de Deus. Parece que as moças nos nossos dias, parece não, é isso que está acontecendo. As mulheres da nossa sociedade estão sendo preparadas para serem boas e vencedoras na academia, no mercado de trabalho, mas são mulheres que não sabem ser donas de casa, que não sabem ser mães, que não sabem ser esposas. Não precisava excluir uma coisa para ter a outra, mas isso é sinal e é sintomático da influência que a sociedade secular está fazendo em nosso mundo e, infelizmente, adentrando as famílias cristãs, especialmente as moças aí. Como será, meus queridos, na prestação de contas diante do Senhor, quando todos nós ali comparecermos, o que teremos feito do privilégio de termos filhos para o reino de Deus, filhos para a sociedade, para o Estado, como ensinavam os puritanos no passado. Afirmemos, meus irmãos, com a palavra de Deus, essa é a primeira aplicação que eu trago então, que bênção é a maternidade. Amém, meus queridos? Mas eu quero também trazer uma segunda e última aplicação aos irmãos. Que oportunidade nós podemos cuidar dessas vidas vulneráveis que são as crianças, mesmo que elas não sejam nossos filhos. O grande mandamento de Jesus, que ele resume, de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, nos impele a isso, a dar, mais do que ficar só querendo receber. Veja o que aconteceu com esses casos todos que nós aqui mencionamos. Moisés teve a princesa do Egito. Mefibosete, uma ama, desastrada, é verdade, mas ela foi um instrumento para preservar a vida de Mefibosete. Joás, uma tia e uma ama que cuidaram dele secretamente. Esther, um primo generoso que a adotou. E até Jesus, como mencionamos, um padrasto que o protegeu na hora mais crítica, que ele poderia ter sido morto junto com todas aquelas crianças que Herodes mandou matar. Todos esses protetores foram instrumentos de Deus para o bem dessas crianças, apesar das condições vulneráveis em que elas se encontravam. E essa é uma responsabilidade, então, meus queridos, que Deus nos dá a nós, igreja, como cristãos,
não só em relação aos nossos filhos biológicos, mas a todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, em que nós possamos, de alguma maneira, abençoá-los e fazer diferença nas suas vidas. Cuidar com amor dos nossos filhos, dos nossos netos, dá trabalho, dá, mas mais bem-aventurado é dar do que receber, e também cuidar daqueles que não são nossos filhos. Aliás, o irmão de Jesus, Tiago, ele deixou registrado o que isso representa em relação à nossa profissão de fé, à nossa religião. Ele diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo. Religião de verdade, espiritualidade de verdade é isso, é santidade de vida e sensibilidade social com aqueles que são necessitados e, como vimos, de uma maneira especial com as crianças. Então, que tal você se dispor a ser uma princesa do Egito na vida de alguém? Que tal você se dispor a ser um primo, um Mordecai, como foi Mordecai na vida de Esther, ou aquelas amas, né, que perceberam, identificaram situações críticas na vida daquelas crianças e se envolveram, se doaram, fizeram diferença na vida daquelas crianças. Pode ser, levante seus olhos, quem sabe na sua família mais ampla, ali fora da sua família nuclear, ali na família mais ampla, haja crianças que você possa fazer um investimento financeiro, de oração, de trazer à igreja. Às vezes os pais não são da igreja, você pode trazê-los à igreja, conversa lá, eu vou investir na vida dessa criança. Quem sabe pode ser o discipulado na família da igreja, na igreja aqui, na terceira igreja, crianças, pré-adolescentes que possam já começar a receber um discipulado, de ensinar a Bíblia para eles. Fala com o pastor, esquematiza isso daí, uma classe de discipulado, o que for, como mães e como pais espirituais de nossas crianças, adolescentes e jovens, nós podemos fazer exatamente esse papel. E talvez um outro que é muito pouco falado, uma outra possibilidade que é muito pouco falada nas nossas igrejas, e não deveria ser assim, uma questão da nossa cultura brasileira, a adoção de filhos, a adoção legal de filhos. Nós temos dificuldade com esse tema, mas não deveríamos ter, porque se você é um crente, você é um adotado. Você sabe o que é isso? Não fazer parte da família e, de repente, estar ali na família, recebendo todo o amor e todo o carinho e todo o cuidado do seu Pai Celestial. Ela deveria ser mais natural para nós. Meus queridos, se não fosse a princesa do Egito, e eu termino com isso, que diferença nós podemos fazer na vida dessas crianças vulneráveis? Todos esses exemplos que eu mencionei, filhos biológicos, filhos adotados, membros da igreja, da família. Se não fosse a princesa do Egito, Moisés não tivesse tido a trajetória que teve, nós não teríamos recebido a lei de Deus, que nos fala de um sumo sacerdote que presta sacrifícios anuais pelo pecado do povo de Deus, nos ensinando sobre a vinda do Messias. Jesus, o sumo sacerdote. Se hoje nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote, agradecemos a Deus em primeiro lugar e a princesa do Egito que preservou Moisés para que ele fosse um instrumento de receber a lei de Deus. Se não fosse aquela ama protegendo o rei Joás com a sua tia, o que seria da sucessão monárquica em Israel, no Reino do Sul? Porque foi por ali que Jesus veio, como da descendência de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós estamos falando que o ofício sacerdotal e o ofício real de Jesus passou pela história de crianças vulneráveis que foram ajudadas e abençoadas por adultos generosos. E se não fosse Mordecai, com todo o cuidado com a sua prima, o que teria sido a preservação do povo de Deus, que quase foi extinto naquela ocasião, vocês conhecem a história, e se o povo de Israel tivesse sido extinto, o que seriam das profecias que diziam que seria através do povo de Deus
de Israel, que todas as famílias da terra seriam e estão sendo abençoadas por Deus. Jesus, ele, o maior dos profetas, cumpriu as profecias, porque um homem responsável, adulto, resolveu investir, cuidar daquela criança em situação tão vulnerável. Meus queridos, essa é a palavra que eu gostaria de deixar então com vocês, do privilégio divino que Deus nos dá de recebermos crianças aos nossos cuidados, da maneira que for, e da oportunidade que nós temos de investir nessas vidas. Essa é a visão bíblica sobre a criança, sobre os filhos, sobre a maternidade, sobre a adoção, que você possa fazer uma reflexão. E se você tem alimentado no seu coração valores, ideias seculares, que vão na contramão do ensino da palavra de Deus, se arrependa disso, peça perdão a Deus e se disponha a ter uma nova caminhada nessa visão conforme a palavra de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Obrigado pela atenção dos irmãos. E vocês têm a oportunidade, como casal, nessa noite, de consagrar o João Mateus ao Senhor pelo batismo infantil. E quando nós consagramos a Deus as coisas que nós amamos, o Senhor honra aqueles que o honram. E este é um momento de bênção para o João Mateus, e uma bênção que não vai ficar restrita a esse dia, vai acompanhá-lo todos os dias da vida dele. Ele vai crescer sabendo que ele foi trazido pelos seus pais a um pacto com o Senhor. E esse pacto vai ser motivo de bênção para a vida dele e também de correção para a vida dele, se ele puser o pezinho fora. Vocês vão ter a ajuda do Senhor nesse sentido. Quando nossos filhos que fazem parte do pacto tentam colocar o pé fora dos caminhos do Senhor, o Senhor trata de uma forma especial. Como um pai, ele disciplina os seus filhos. Então, é uma segurança de que, para o João Mateus, uma grande bênção ele crescer nesse contexto do pacto com o Senhor. E eu quero, então, fazer algumas perguntas a vocês, um compromisso que vocês passam a ter hoje aqui, solenemente, diante de Deus, do seu povo aqui reunido, deste ministro do Evangelho, Reverendo Rogério e Ana Maria. É desejo de vocês dois consagrar o João Mateus ao Senhor pelo batismo infantil? Sim. Vocês reafirmam a fé de vocês em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, com quem vocês têm uma aliança por meio de Jesus? Sim. Vocês creem na palavra de Deus como regra de fé e de prática, Antigo e Novo Testamento, e sabem que é dali, e não do mundo, que virá a orientação segura para criar o João Mateus na disciplina e na admoestação do Senhor? Sim. Vocês confessam, mais uma vez, que têm com Cristo uma aliança, como redentor dos seus pecados, como aquele que é o mediador da aliança com o Pai, entre cada um de vocês dois e o Senhor? Sim. E vocês creem que essa aliança traz promessas maravilhosas, extensivas ao João Mateus e aos filhos a quem o Senhor acrescentar a vocês? Sim. E vocês assumem aqui hoje, diante do Senhor, a responsabilidade espiritual de preparar o João Mateus para o encontro com Jesus, criando na palavra do Senhor, orando por ele, orando com ele, ensinando a amar a igreja, ensinando a amar a Jesus, para que no momento oportuno ele possa fazer a sua própria profissão de fé, entregando a sua vida a Jesus. E eu queria perguntar à igreja também. Os irmãos compreendem que tem uma responsabilidade espiritual com cada família que chega como membro dessa igreja e com cada família que consagra seus filhos ao Senhor. Vocês entendem que tem uma responsabilidade espiritual também. Alguns de vocês aqui vão ser professores no berçário, ou já são, né, do João Mateus. Depois, nas outras classes do departamento infantil, na adolescência, na mocidade, orando, quem sabe discipulando, como nós falamos aqui, investindo na vida dele. Enfim, a igreja faz parte desse pacto, faz parte deste compromisso. E os irmãos se dispõem a ser bênção
em favor dessa família e do João Mateus? Sim, meus irmãos. Por favor, se coloquem em pé, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós nos alegramos sobremaneira nessa noite com o privilégio que temos de estar aqui reunidos em Teu nome, nessa celebração, recebendo o alimento espiritual e agora, de uma forma especial, podendo testemunhar aqui o batismo infantil do João Mateus. O Senhor disse que aquilo que nós ligássemos na terra, como ministros da Tua igreja, o Senhor ligaria nos céus. Aquilo que nós desligássemos na terra, o Senhor desligaria nos céus. Com isso, nos ensinando que o Senhor respalda as nossas ações, que fazemos em Teu nome, ao admitir ou demitir membros da igreja visível do Senhor. Por isso, nós pedimos agora que o Senhor revista de significado espiritual e da Tua bênção este ato que realizamos em Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. João Mateus, herdeiro das promessas do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos a vida do João Mateus nessa hora em que seus pais o consagram ao Senhor pelo batismo infantil. E pedimos, ó Pai, que o Senhor capacite o reverendo Rogério e Ana Maria para que tenham a sabedoria, a humildade, a dependência do Senhor, o amor no coração, a paciência, tudo aquilo que pais cristãos precisam e encontram no Senhor para fazerem a sua tarefa da melhor maneira, a Senhor, como pai e como mãe cristãos. Mas que eles também, Senhor, saibam que, no final das contas, quem faz a obra é o Senhor. E que assim eles tenham paz no seu coração, descansem no Senhor. Nos anos iniciais de adaptação, na adolescência, enfim, na vida adulta, que em todo tempo eles saibam que João Mateus foi selado aqui nesta noite com o sinal do batismo e que ele está sob a ação do Teu Espírito Santo e que o Senhor fará a obra que o Senhor tem planejado para o seu coração. E por ele nós intercedemos, ó Deus. Que alegria que ele tem nesse momento da sua vida, de ter uma família, de ter um pai e uma mãe que o amam. E que o amor dos seus pais possa ser um primeiro degrau, Senhor, para que ele perceba o amor do Senhor pela vida dele. Nosso Pai Celestial, que nos adota por meio de Jesus Cristo. Sustenta-o, Senhor, livra-o do mal. Protege os seus passos, ó Deus. Guia-o, Pai, durante toda a sua vida, para que ele possa conhecer a Jesus, ter com Jesus uma aliança e perseverar nos caminhos do Senhor. Assim nós o abençoamos em Teu nome, Pai querido. Obrigado, Senhor, por ter nos adotado como Teus filhos. E nós celebramos o Teu amor e a Tua adoção nesta hora do batismo do João Mateus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.